Olá, povo de Deus, quinta-feira, 8 de agosto de 2024. São domingos, 18ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 31, de 31 a 34, e Mateus 16, de 13 a 23. A aliança nova prevista por Jeremias será uma relação com Deus em que todos terão o senso do amor e da fidelidade, de tal maneira que não serão mais necessárias nem lei externa, nem mediações. O que Jeremias vê aqui é a realização plena do projeto de Deus, a humanidade nova em que as estruturas de poder são superadas pela fraternidade e as estruturas econômicas pela partilha justa dos bens que Deus concede a todos. Essa se configura, então, numa utopia democrática de uma humanidade em que todos vivem totalmente reconciliados entre si e com Deus. Mateus 16, de 13 a 23. Deste versículo 13 do capítulo 16 até o final do capítulo 18, Jesus se dedica a seus discípulos para ir formando a comunidade. Nosso texto pode ser dividido em duas partes. A primeira, cristológica, sobre a identidade de Jesus, e a segunda, eclesiológica, sobre a comunidade. Para ressaltar o início dessa sessão, Mateus diz que Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe, uma região de pagãos. Hoje essa localidade se chama Banias e é um sítio arqueológico localizado no sopé do Monte Hermon, nas colinas de Golã, a cerca de 150 quilômetros ao norte de Jerusalém e 60 quilômetros a sudoeste de Damasco. Aí Jesus identifica-se como o Filho do Homem, esse ser humano divinizado, e pergunta aos discípulos o que dizem as pessoas sobre a sua identidade. Os discípulos respondem que o povo confunde com um dos profetas, Elias, João Batista, Jeremias ou outros. A fama de Jesus é inegável, e apesar de o povo não acertar na resposta, pois não descobre nele o seu caráter de Messias e nem divino, o confunde com um profeta e não com um sacerdote, um escriba. É bom ressaltar que havia na literatura rabínica uma referência a Elias, como se ele estivesse vivo ainda e voltaria para preparar a vinda do Messias. A mesma pergunta é repetida por Jesus agora aos discípulos: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nesta resposta está a identidade completa de Jesus, sua messianidade e sua divindade. Jesus é mais que um profeta, é o Messias e é o Filho de Deus vivo. Deus vivo é diferente do Deus dos pagãos, pois ele é vivo porque atua na história. Interessante observar que em Marcos 8, 27 e 30, a resposta de Pedro é somente sobre a messianidade de Jesus. Na verdade, é a primeira vez que Jesus interroga seus discípulos sobre o que eles pensam que ele é. E, com a resposta de Pedro, Jesus começa a anunciar mais abertamente o que acontecerá com ele. Pedro recebe de Jesus uma bem-aventurança particular. Feliz és tu, Simão. E também lhe diz que ele recebeu uma revelação de Deus Pai, e não de qualquer um. Neste contexto, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Já sabemos que na literatura bíblica a mudança de nome indica que a pessoa está revestida da graça de Deus para uma nova missão, como Abrão, que se transformou em Abraão. Então temos Pedro agora recebendo uma missão de Jesus por meio de um jogo de palavras
em torno de um sobrenome, Simão Pedro, ou apelido que Jesus lhe dá. Pedro, que será a rocha sobre a qual se edificará a igreja. Naquele tempo, Pedro não era nome próprio e significava apenas pedra. E Jesus vincula isso à palavra rocha, segundo a origem grega do termo. No Evangelho de João, Jesus diz em aramaico Cefas, pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. No Primeiro Testamento, pedra já simbolizava o lugar que permite ter firme apoio e segurança, como aparece no Salmo 62, versículo 3. Só ele é o meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Aqui se refere a Deus, onde o homem encontra o verdadeiro apoio para a sua vida. E no término do Sermão da Montanha, Jesus compara àquele que escuta e cumpre suas palavras com alguém que construiu sua casa sobre a rocha, para ressaltar a solidez da construção. E o termo igreja, que de todos os evangelhos somente aparece em Mateus, traduz o termo hebraico kahal, com o sentido de convocatória. Kahal em hebraico, eclesia em grego, assembleia em latim e igreja para nós. Essa igreja fundada sobre a rocha de Pedro recebe a promessa de que o reino da morte não prevalecerá contra ela. E para que Pedro cumpra sua missão, ele recebe as chaves do reino. Desta forma, Jesus nomeia Pedro para administrador, supervisor da igreja, com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para adaptar os ensinamentos de Jesus às novas necessidades e situações, e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Porém, o fato de se tornar líder do grupo não isenta Pedro de tropeçar na própria pedra que simbolizava sua missão. Diante do anúncio da paixão feito pelo Cristo, Pedro, já abusando de sua liderança, repreende a Jesus e tenta afastá-lo de sua missão. Isso lhe vale a reprimenda mais dura de Jesus a um de seus discípulos. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Quem exerce o poder tem que ser capaz de carregar a própria cruz. Impressionante que aquele que recebeu as chaves do reino seja tão logo chamado de Satanás. Isso deixa claro que o exercício do poder não é tão simples e que exige daqueles que o possuem uma enorme capacidade de discernimento sobre a missão, de despreendimento em relação à própria vida, de capacidade de aguentar o peso da cruz. Por tudo isso, é bom ligarmos essa missão de Pedro à missão da comunidade, que em Mateus 18 recebe também a possibilidade de ligar e desligar, abrir e fechar. Assim, o poder dado a Pedro deve ser exercido em consenso com a comunidade, e nunca acima ou fora dela. Celebramos hoje São Domingos de Gusmão, nascido em 8 de agosto de 1170 e falecido em 6 de agosto de 1221. Em 1215, o santo fundou a Ordem dos Frades Pregadores, os dominicanos, com a proposta de evangelizar. A nova ordem religiosa foi reconhecida pela Santa Sé no dia 22 de dezembro de 1217.
Essa comunidade religiosa ficou conhecida pela sabedoria, pobreza e espírito austero dos seus integrantes. Um beijo no seu coração.